Senhoras e irmãos, poder tomar assento, gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6, o verso de número 20 em diante. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá, por mais um culto de família. E eu tenho um conceito juntamente com a minha esposa, que a igreja, ela nos dá uma dignidade tamanha que a gente tem uns privilégios que as pessoas do mundo não têm, né? As pessoas do mundo às vezes participam de alguns congressos, de alguns trabalhos de imersão, e aí eles pagam lá 2.000, 3.000 reais, participa. Esses dias eu estava conversando com uma colega, ela entrou num trabalho lá de apoio emocional, né? Esses cursos, nada contra o curso, mas para pagar 1.000 reais em 3 dias, trabalho assim, sem nenhum tipo de acesso a nenhum tipo de alimentação. E aí você vê um trabalho de família desse, promovido pela igreja, você pagar uma quantia para a família toda participar de um banquete espiritual, participar de um momento de confraternização. Nós tivemos um encontro de casais aqui, é uma coisa maravilhosa, como a gente foi bem tratado, cuidado, com um valor tão, né? Então a igreja de Jesus dá uma dignidade para a gente participa de uns trabalhos na igreja, às vezes as pessoas vão num concerto, a gente tem um trabalho musical aqui que, eu falo a verdade, esse pessoal está no chinelo com a gente. E como é gostoso, né? E a gente tem que participar, a gente tem que estar junto. E a esposa, a gente gosta de estar junto. A gente foi para o trabalho dos jovens de Atibaia, a gente já está contando o dia do próximo. Quando abrir o do próximo jovens, pastor, a gente está junto, porque como isso é bom, como é gostoso. Vamos ler o texto, 2 Samuel, capítulo de número 6, o verso de número 19 em diante, diz assim: a partir do verso de número 20, tá? E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes que ao teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe por sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, não me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei do Senhor. A gente vai ver que a Bíblia Sagrada é um livro de famílias, né? A gente vai perceber que a manifestação de Deus na história, ela se dá através de família. Foi Deus que criou, constituiu, abençoou a primeira família, e ao longo de toda a história da Bíblia a gente vai ver a manifestação da graça de Deus nas famílias. Quando nós olhamos o Novo Testamento agora com Cristo e a inauguração da igreja de Jesus na face da terra, a gente vai perceber que a igreja, ela vai se mover, ela vai crescer, ela vai se constituir em famílias. É por isso que a gente vê as cartas de Paulo, a gente vê principalmente as cartas de Paulo, mas a gente vê a igreja do Senhor reunida na casa de fulano de tal, na casa de Beltrano de tal, saudai o irmão da família de fulano de tal. E a gente percebe então que Deus gosta de se manifestar, a história é permeada da manifestação de Deus no meio da família. Quando a gente olha na Bíblia Sagrada, então a gente tem inúmeras famílias das quais a gente pode olhar e aprender algumas lições, sendo elas positivas, sendo elas importantes para agregar a nossa vida, sendo elas negativas, no sentido da gente olhar para esses exemplos, para essas experiências e não vivê-las em nossa experiência humana.
E aí a gente tem a história de Davi. A história de Davi, ela é muito rica, né? Davi reinou por quase mais de 40 anos em Israel, é um ícone, né? Na Bíblia Sagrada, na religião judaica, no catolicismo, no próprio Islã. Então a família de Davi é uma família riquíssima, a vida de Davi ela é emblemática. E eu gostaria de, nesta noite, adentrar justamente aqui, no contexto da experiência familiar de Davi, na forma como ele foi construindo o seu lar, a sua casa, a sua família, e extrair daqui algumas lições que nós podemos trazer para a nossa vida familiar. O que nós podemos aprender com a família? As famílias estão sempre ensinando a nossa vida. As famílias estão sempre nos convidando a ser um exemplo, repetir, ou olhar para aquilo e repelir. E nós vamos então olhar um pouco para a família de Davi e tentar olhar aqui algumas lições de uma forma muito breve que nós podemos aprender e trazer para a nossa casa, para a nossa família, para você que é jovem, amanhã que for constituir uma família, você ter aqui um aprendizado de vida. Primeira coisa que a gente vê é que a história de Davi, ela começa no texto sagrado muito bonita, né? Ele surge aqui numa família simples, logo ele é escolhido por Deus, ele tem aqui o episódio que ele derrota o Golias, ganha a isenção do rei Saul de todos os impostos da sua casa. Imagine, olha que menino abençoado, já de cara ganha a isenção dos impostos, glória a Deus por isso. Ele ganha também o direito de casar com a princesa, a filha do rei, e ele vai então habitar a casa do rei, e a gente vai perceber que à medida que ele foi desenvolvendo na sua vida, na sua trajetória, ele vai amadurecendo e vai constituindo a sua família. Só que a fama que ele tem é uma fama que coloca o Saul em ameaça, né? O pessoal fala que era as Sauletes e as Davidetes. Eles saíam para as batalhas e o pessoal das Davidetes saía e voltava gritando: olha, o Saul matou só milhares, mas o Davi matou dezenas de milhares. E isso incomodou o Saul, ao ponto de que Saul, com dias de entregar a Mical para sua filha, para o seu genro, futuro genro Davi, ele faz um plano então para destruir a vida de Davi. Davi ela acaba casando, mas forçado pelas circunstâncias em que Saul quer matá-lo, ele precisa fugir de casa, ele sai de casa e depois, errante no deserto, afastado da sua casa, ele descobre que o seu sogro entrega a sua esposa para uma outra pessoa. O que a gente vai ver é que nessa peregrinação de Davi, ele vai então casando com mulheres, né? Aí a gente percebe que ele casou com a Ainonã, a gente vai perceber que no outro episódio ele casou com Abigail, no outro episódio ele casa com Maaca, e Davi vai constituindo, ampliando o seu reino, mas junto com o seu reino ele vai ampliando o número de esposas, ao ponto que Davi ele chega a ter 7 esposas. E tendo 7 esposas, não contente com isso, lá na frente, onde ele tem o seu império ali constituído, ele, para consolidar o seu poder, ele reivindica o retorno de Mical com a sua esposa. Ela é tirada à força, então, de Paltiel, ela vem compor aqui o repertório de esposas de Davi, e aí o pessoal ainda fala que Davi tinha o menu das esposas, né? Porque ele tinha 7 esposas, era uma esposa para cada dia, mas essa era a vida de Davi. E com essas esposas, com esta forma de viver, Davi foi tendo filhos. Davi foi multiplicando filhos ao ponto que a gente mapeia pelo menos uns 19 filhos de Davi. Então era muita gente. Se você quer se candidatar, ainda tem tempo, dá para correr atrás. Só que com essa construção da vida de Davi, essa forma como ele foi conduzido, não obstante a isso, então, num período de maior poder, de glória, de estabilidade do seu reino, vocês conhecem a história, então, que ele se envolve, então, com Betseba. Um dia todos os homens foram para a guerra e Davi se entrega ao seu ócio, por isso que o ócio, a mente vazia, desocupada, ela é um candidato tremendo a você entrar por um caminho complicado. Então ele vista ali Betseba, vocês conhecem a história, e a história dá em que ele comete ali o adultério com a Betseba, em que ele comete ali um homicídio, porque ele encaminha
pelas mãos do seu soldado, esposo de Betseba, a sua própria morte, e ele então vai construindo a vida de uma forma em que a gente vai perceber que da metade da vida de Davi para frente, ela foi de tamanho sofrimento. Davi teve a sua vida traspassada de muitas dores e de muito sofrimento, ao ponto de que a sua própria casa, ela tem uma experiência muito difícil. Então, quando a gente olha para essa história de Davi, pelo menos para esse episódio da história de Davi, eu gostaria de trazer aqui pelo menos 3 lições que a gente pode aprender na experiência desse homem, que é ampla, que é rica, que é abundante, que tem diversas histórias, onde a gente poderia falar sobre família, sobre criação de filhos, onde a gente poderia falar sobre tantas coisas, mas gostaria de linkar aqui pelo menos 3 lições aqui nessa experiência familiar de Davi e que nós podemos trazer para nós, para a nossa instrução, para a nossa vida cristã. E a primeira dela a gente vai perceber que é o poder destruidor das decisões e das escolhas erradas. A gente vai perceber que a vida de Davi, ela começa a tomar decisões, escolhas erradas, que ele vai amultuando, ele vai fazendo na sua vida, que lá na frente ele recebe uma fatura muito grande a se pagar. E aqui é interessante, meus queridos, porque é com essas escolhas que ele vai construindo a sua casa, ou seja, ele estrutura a sua família, pautada em dezenas, diversas escolhas, decisões erradas, e são essas escolhas da sua vida que traz para dentro da sua casa um ambiente de disputa, de rivalidade, de homicídio, de violência, de estupro. Ou seja, Davi, ele vai trazer para a sua vida muitas dores, resultado daquilo que ele escolheu. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai ver que Davi compõe salmos. E compor os salmos de Davi significa que Davi era um homem profundo conhecedor da palavra de Deus. Salmo expressa o coração de Deus, a alma de Deus, a adoração. E Davi então conhece profundamente a palavra do Senhor. Mas por alguma razão Davi não segue a palavra do Senhor, porque ele conhece o livro de Deuteronômio, capítulo 17, verso 17, quando Deus condena e sinaliza para que o rei, quando fosse rei, tomasse cuidado em multiplicar os seus bens, a sua riqueza, o seu poder, e não multiplicasse para si as mulheres, porque isso traria problema para a sua vida. Ele também conhece a palavra de Deus no livro de Levíticos, que traz ali toda uma organização e como o homem pode se relacionar com o sexo oposto, com a sua sexualidade, com a sua intimidade. Davi conhece justamente esses textos, esta palavra, mas de alguma forma nós entendemos que Davi foi tomando pequenas decisões pequenas, mas que eram erradas, e no fundo, lá no final, lá na frente, isso privada do seu papel de pai, de marido, de homem do lar. Davi, ele se perde nos seus papéis, e isso mostra para nós, queridos, que não adianta a gente ter uma boa dimensão e uma reputação pública na sociedade, na igreja, galgar algum cargo, alguma posição, se nós nos perdermos dos nossos papéis na nossa casa, no nosso lar, na condução da nossa família, dos nossos filhos. Nós precisamos tomar cuidado, porque mais que a gente seja uma gente boa, tenhamos toda boa intenção, servimos a Deus, adoramos o Senhor, temos a esperança do céu, se nós nos perdemos em decisões erradas, isso trará consequências na nossa vida. O que parece é que Davi acumulou todas elas na sua casa. E quando a gente olha, meus queridos, sobre decisões e escolhas equivocadas na nossa vida, a gente vai lembrar da família de Ló. Vocês sabem que Ló saiu de Ur justamente com Abraão. Abraão leva o seu sobrinho consigo. Em algum momento, a rivalidade entre a família de Ló e a família aqui de Abraão, entre os homens que serviam a eles, que trabalhavam para eles, ao ponto de que chegou um ponto que o próprio Abraão falou assim: olha, Ló, não está dando mais certo entre os homens que cuidam do meu gado, que cuidam do teu, que cuidam das minhas coisas, aqueles. Era como se fosse o jardim do Éden. Todavia, a cidade era cheia de homens sem caráteres e violenta. Mas Ló, ele é capturado, querido, pelos seus olhos, pela sua ambição, pela sua vontade, pelas suas coisas, imobilizado disso, desconsiderando a sua casa, desconsiderando reconhecer o ambiente primeiro, desconsiderando as suas 2 filhas, a sua esposa, os seus bens, a sua riqueza, é capturado pelo desejo, pela obstinação, porque uma coisa, meus queridos, é nós sermos bem intencionados
apaixonados e nós sermos motivados na vida. Outra coisa é nós sermos obstinados. E tem muitas pessoas que confundem desejo, vontades, não atentando a esses pequenos detalhes, as pequenas decisões em que a gente fala, não, só isso aqui não tem nenhum problema, não, só isso aqui não tem nenhum problema. E nós precisamos lembrar que decisões equivocadas, erradas na nossa vida, pode trazer consequências irreparáveis, principalmente no que tange a nossa vida familiar. E aqui, meus queridos, tem pessoas que abrem tudo, abrem mão, colocam a família numa situação de risco, porque vai ganhar mais. Às vezes abre mão de um conforto da convivência do membro do lar, para dobrar a jornada de trabalho a 12, a 15, a 20 horas. Às vezes abre mão de ter aqui a oportunidade de servir, mas em busca da sua casa. É por isso, querido, quando a gente olha no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, verso de número 9, se eu não me engano, ele diz assim, olha jovem, vai, viva a vida que você quer, faça tudo aquilo que dá no teu coração, mas lembre que de todas essas coisas Deus lhe trará juízo. Não o juízo no sentido de que Deus vai olhar para você e vai te perseguir e vai te apertar, mas que as tuas decisões, as suas ações, elas trazem consequências. Então olha bem para onde você está andando, conduzindo a tua casa, a sua vida, porque isso pode trazer consequência. Por isso, lá no livro de Efésios capítulo 5, o próprio Paulo diz, olha, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não andeis como nécios, como pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Queridos, nós estamos vivendo um momento na vida em que a gente precisa fazer uma leitura da vida. Nós não podemos andar como nécios. Nós não podemos andar como pessoas que vão tocando a boiada sem analisar o que está acontecendo. Nós precisamos isso. E me parece que Davi faltou nesse quesito. E as decisões erradas da sua vida lhe trouxe muito pesar na sua família. Mas há também aqui uma segunda lição que a gente pode aprender aqui com a experiência de Davi. Está no texto que nós lemos, que é o poder destruidor da cultura. Nós falamos um pouquinho hoje na EBD, que nós falamos sobre a crise da masculinidade na EBD, mas a gente comentou um pouquinho justamente porque essa questão de que machismo e feminismo, masculinidade, feminilidade, ou seja, machismo e feminismo são termos cunhados pela cultura que traz para o ser humano um pacote de conduta de como ele deve agir. E aí a gente percebe que Deus não criou nem o machismo, nem o feminismo, mas essa verdade é que a cultura, ela pode trazer a destruição da nossa casa. E a gente vai perceber, meus queridos, que Davi, ele não considerou o poder destrutivo da cultura. Por quê? Ele conhece a palavra, ele sabe que os reis não podiam multiplicar o número de mulheres, ele sabe que os reis não poderiam fazer o censo, mas qual que era a cultura da época, meus irmãos? A cultura da época era o que os reis tinham tudo, era que os reis poderiam fazer tudo e ter de tudo. Na verdade, os reis eram semideuses e todos os reinos, todas aquelas nações, elas tinham os seus reinos, os seus reis, cujos reis se validavam pelo poder bélico, pelo poder da sua riqueza, pela sua capacidade de ter aquilo que quisesse o seu coração. E Davi, de alguma forma, ele cede, ele é capturado por essa cultura, e ele vai então multiplicar a sua riqueza, ele vai multiplicar o seu poder, e vamos multiplicar os bens, multiplicar as riquezas, e as pessoas também são minhas. Davi então ele entra por um caminho com os desafios externos à sua realidade familiar, e não somente isso, apesar de ter 7 esposas, ele resolve ter uma 8ª de uma forma totalmente equivocada, que é a Betseba. Então a gente percebe, querido, que a cultura, ela pode destruir a nossa casa, ela pode destruir a nossa família, ela pode fragilizar a relação conjugal dentro da família. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E a gente percebe o impacto destrutivo da cultura quando a gente vê o desfecho da família de Ló. E vocês sabem disso. A tolerância de Deus chegar a um ponto que Deus destrói Sodoma e Gomorra. E aí eles vão embora, vocês conhecem a história. E as suas filhas, de uma forma a tentar dar um jeito da continuidade da família ali do seu pai,
cria um plano totalmente abominável para o Deus, que é justamente ter relação com o seu próprio pai. Mas por que elas fazem isso, queridos? Elas fazem isso porque elas estavam dentro de uma cultura onde isso era liberado, onde essa divisão entre pai, entre papel, entre homem e mulher, não existia. E a cultura, meus queridos, ela destrói. E aqui a gente precisa tomar um cuidado, porque agora existe um negócio chamado politicamente correto. Que o politicamente correto é a ideia de que você toca a tua vida do jeito que você quer, e a gente tem que entender que isso é politicamente correto e eu tenho que calar. Só que esse politicamente correto está fazendo as famílias, as vidas das pessoas, a entrarem por um caminho do hedonismo. E o hedonismo é interessante, né? Porque agora não se constitui família porque você quer deixar uma herança, você não quer dar sequência ao seu nome, você não quer perpetuar os habitantes da terra, você quer ter prazer. Casar por prazer, ter filho por prazer, é uma conta que não dá muito certo, porque às vezes, querido, casamento dá trabalho, dá dificuldade, mas esta máxima de que eu canalizo e organizo a minha vida pelo prazer, eu estou indo de casamento em casamento em casamento, e a cultura está destruindo. Então o materialismo, as pessoas hoje estão se destruindo em busca do materialismo, do liberalismo, a ideia de que pode tudo. Esses dias eu recebi um casal que nos procurou para ajudá-los em seu casamento, numa situação de muita crise, porque justamente às vezes chega num momento em que já está muito tardio, já está naquele estágio assim que é difícil a reversão. Mas por fim esse casal chegou com muita dificuldade, das dificuldades múltiplas que eles tinham na vida, desde finança, desde conjugalidade, de intimidade, tudo. Ele acabou de tanta crise procurando um profissional da saúde. E o profissional da saúde olhou para ele e falou assim: olha, sabe o que está acontecendo no teu casamento? Você está precisando fazer alguma coisa. Você está precisando ir pegar a tua esposa e levar aí nessas casinhas aí coloridas que tem por aí, você vai dar um plus no seu casamento. Ele levantou na hora da mesa daquele médico, daquele profissional, que aqui é uma implicação médica aqui, mas foi o conselho do médico. E foi embora desesperado. Mas por quê, querido? A cultura do liberalismo, que está invadindo as pessoas, que está levando as pessoas a tomarem um estilo de vida, querido, que não tem como ficar sem consequência. E aqui foi justamente Davi vai entrando por um caminho que ele vai deixando com que a cultura acolha a sua vida, invada a sua vida, e a gente vai percebendo que daqui a pouco a nossa vida não é mais conduzida pelos desígnios, pela vontade do Senhor, mas ela é conduzida por uma construção social, antropológica, cuja intenção, cujo objetivo é destruir as famílias das nações, é destruir o lar, é destruir o casamento, é fragilizar o povo e deixar esse povo totalmente refém de uma política destrutiva. E a gente vai vendo isso hoje no Brasil caminhar, a gente vai caminhando por isso, e nós precisamos tomar cuidado para que a cultura ela não destrua, porque ela tem o poder de destruir a nossa vida. E aqui a gente olha, meus queridos, o conselho de Paulo. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, no verso de número 1 e 2, vai dizer: olha, não imite o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, e aqui a sua mentalidade, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos: a vida humana, ela é uma vida de princípios. Deus estabeleceu princípio na natureza, no reino animal, no reino vegetal, e Deus estabeleceu princípios para a vida humana também. Querido, a vida humana e os princípios de Deus é bom. Então vamos orar para que a nossa vida, para que a nossa casa, para que a nossa família não seja capturada e amoldada com esse sistema do mundo, mas que a gente possa viver a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Você tem sonho, a graça de Deus na vida de Davi. Quando a gente olha capítulo de 2 Samuel, capítulo 7, que nós lemos, verso 15, verso 25, verso 29, nós vamos ver que Deus fala com Davi. E de uma forma graciosa, Deus diz a ele que sobre a vida dele estaria a graça. E essa mensagem, essa palavra de Deus, ela vem endereçada justamente por um profeta chamado Natã.
Só que no momento em que ele recebe a palavra, e o momento em que lá na frente ele vai tombar sobre o resultado de Betseba e toda aquela situação, quando a gente olha no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, a gente vai ver que Davi equilibra o seu reino e toca a sua vida. Ele achou, querido, que estava tudo resolvido, está tudo certo. E eu acho bonito o texto de 2 Samuel 12, quando Deus fala para Natã. 2 Samuel 12, 1. Então o Senhor enviou o profeta Natã na casa de Davi, porque Deus queria falar com ele. Aqui é uma coisa maravilhosa, porque Davi, ele derrapou na pista inúmeras vezes. Em um dado momento, mesmo dessa forma totalmente destoada que ele conduziu, diz que ele acertou o reino. Só que quando ele acertou o reino, ele deu um contorno sobre a situação de Betseba. E ele achou que a vida estava tudo bem ali. Até que Deus diz para Natã: Natã, vai lá na casa de Davi, que eu quero falar com ele. Vocês conhecem a história. Natã chega com uma historinha bonita e diz assim: olha, Davi, eu venho aqui trazer aqui uma história para você. Tinha um homem que tinha uma ovelhinha só, não tinha mais nada. Tinha um homem do outro lado que tinha muitas ovelhas. Chegou a receber uma visita, e esse homem que tinha muitas ovelhas, em vez de pegar uma das suas ovelhas, um dos seus, e oferecer, foi lá e pegou a única ovelhinha daquele servo lá e a matou. Davi, na hora, tece a sentença, que esse homem pague 4 vezes mais. Esse homem tem que morrer. Olha como ele é rápido na sentença. E aí o Natã disse para ele assim: então, esse homem é tu, é você. E eu estou aqui porque Deus te viu, e porque Deus me mandou eu aqui. E a gente percebe, queridos, que essa experiência de Davi, essa experiência da graça de Deus na vida de Davi, ela redimiu e ela salvou a sua casa. Ela foi uma experiência dolorosa, porque, queridos, as consequências Deus não apaga, mas Deus te ajuda com graça e te dá oportunidade. E a gente sabe que essa experiência de Davi foi dolorosa, nós não vamos pormenorizar aqui, mas a verdade é que a graça de Deus visita a casa de Davi, e essa experiência tão profunda com a graça de Deus da sua casa, rende a Davi a composição de 2 salmos. O primeiro dele é o Salmo 51, que todos vocês conhecem. E o Salmo 51 é um salmo bonito, onde Davi, ele traz sobre si o reconhecimento e o pesar. E ele diz: Senhor, purifica-me. Senhor, lava-me. Quando a gente olha, meus queridos, o Salmo de número 32, eu gostaria de ler aqui com vocês. É um salmo de quem se depara com a graça de Deus na sua vida. E olha o que ele diz aqui no Salmo 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, e tu me guardas da aflição, e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você, mas não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e de rédeas para controlar. O perverso tem muitas tristezas, mas os que confiam no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos os que são justos gritem de alegria, todos vocês que têm o coração íntegro.
A beleza de Davi é que Davi, ele se depara com a graça que vai buscá-lo, que vai ao encontro dele. E a beleza de Davi é que ele tinha todo o poder e ele poderia dizer para Natan: Natan, fecha a sua boca, eu que mando aqui, e você não vai falar nada para ninguém. Mas não, ele se depara com a graça transformadora de Deus na sua vida, na sua família, e torna público o seu pecado e diz: olha, o melhor caminho é a gente reconhecer, é a gente assumir, é a gente confiar na graça de Deus, porque Deus tem sempre o melhor. E aqui é interessante para nós fecharmos, é que em Davi, a gente tem um reconhecimento da graça por saber que está de pé por conta dela. E ele coloca justamente um dos seus filhos, o nome de Natan, justamente para lembrar, e ao olhar para aquele garoto que era o seu filho com Betseba, e olhar para o Natan, ele lembrar: um dia a graça de Deus me encontrou. Eu estava derrapado, eu estava na berlinda, mas a graça de Deus me encontrou e transformou a minha vida. E eu acredito que todo dia, quando Natan chorava, quando Natan crescia, quando Natan estava ali, ele lembrava justamente o dia que Deus se encontrou com ele. Quando a gente olha sobre o poder transformador da graça de Deus, a gente vai lembrar que Betseba, apesar de todos os pesares, ela se torna uma das mulheres mais honradas na Bíblia, justamente porque ela vai estar na genealogia de Jesus, para mostrar para mim e para você, que não importa os caminhos que nós tomamos, não importa os caminhos que a tua família tomou, e quantos caminhos a gente vê na nossa experiência familiar, a mão de Deus é poderosa para te incluir na família de Deus, na casa do Senhor, nos braços da graça de Deus, porque Deus é poderoso. O poder da graça transformadora de Jesus é maravilhoso, porque quando a gente olha para a nossa família, a gente não vê diferente. Quando eu olho para a família de Davi, eu não olho com superioridade. Quando eu olho para a família de Davi, eu não acho que eu resolvi, eu já consegui lidar com todos aqueles desafios. Mas eu olho com muito pesar, mas enaltecendo a graça de Deus, que é poderosa para transformar, para dar para nós um caminho correto, promover para nós caminhos de bênção.